Davi entendeu algo extremamente interessante. Quando o Eterno veio se relacionar com o povo, ele instituiu uma forma litúrgica de relacionamento. Criou um ambiente físico chamado tabernáculo e ensinou as pessoas a se movimentarem dentro daquele lugar. E por meio de uma movimentação física, ele ensinou as pessoas a se relacionarem com ele. E assim surge, com a distorção dessa movimentação, aquilo que nós chamamos de religião. Religião que nós conhecemos, ela vem de uma palavra em latim e quer dizer religare, que tem como objetivo ligar o homem ao Eterno, a Deus. E essa é a maior falha que existe. É a criatura tentando se ligar ao Criador. A incompreensão daquilo que o Eterno veio estabelecer faz com que os nossos esforços alcancem um lugar limitado e nós nos tornamos mais religiosos do que verdadeiros filhos. Dentro daquele ambiente tinha uma estrutura litúrgica que quem está familiarizado com a Bíblia, com aquilo que nós entendemos como a letra, sabe como operar. Porém, Davi entende algo dentro desse processo. Dentro daquela movimentação tinham sacrifícios periódicos, onde eram entregues ao Senhor pelos sacerdotes, os homens espirituais da época, onde era entregue ao Senhor ofertas de sacrifício, das mais variadas. E Davi, em determinado momento, ele diz assim: que o levantar das minhas mãos subam como sacrifício da tarde. Que o levantar das minhas mãos sejam como sacrifício da tarde, e que as minhas orações subam como incenso suave a ti. Ou seja, naqueles dias tinha um sacrifício que era no período da tarde, mais ou menos 3 horas da tarde hoje, aonde levava seu sacrifício ao Senhor. E Davi muda aquele sacrifício por algo que ele executa por meio dele. Também tinha um incensário, onde se tirava as brasas do altar do holocausto. Levava-se até esse incensário, se queimava incenso, e esse incenso subia ao Senhor. Esse incenso era formado com as especiarias que Deus dizia que deveria ser formado. E Davi entende mais uma vez isso e diz: que as minhas orações subam como incenso as tuas narinas. Ou seja, Davi é o primeiro homem que tem compreensão daquilo que o Eterno gostaria de receber, não de forma litúrgica, mas de forma verdadeira. Por isso que quando nós encontramos a religião, ela traz um formato físico que engessa a nossa movimentação. Então, quando nós nos olhamos, nós nos identificamos por meio da movimentação como uma estrutura evangélica, porque essa nomenclatura foi dada a determinada movimentação que nós recebemos ou que nós temos capacidade de presenciar. Mas não é isso que o Senhor nos chama. A religião, ela tem capacidade de rotular, formatar a nossa forma de viver. E a religião, ela tem capacidade de mudar o seu exterior, mas ela jamais alcança um lugar profundo no seu interior. E esse é o problema que nós temos hoje. Por quê? Porque nós nos relacionamos com o Eterno por meio de uma religião criada pelo homem, religar. Vamos nos conectar ao Senhor, e isso é impossível. É impossível você se conectar com Deus. É Deus que se conecta conosco. Por mais que nós tenhamos esforços, dedicação ou servidão a Deus, o que você vai dar para um Deus que tem tudo? Deus não é alguém carente que precisa da nossa atenção. E por que louvamos? Porque descobrimos como liberar nosso coração por meio das canções a Ele. Que as nossas orações subam como incenso suave ao Senhor, quer sejam ditas ou quer sejam cantadas. Então a religião, ela formatou a estrutura de nós vivermos.
E grande parte daqueles que dizem acreditar em Deus vivem presos dentro de uma estrutura religiosa, dogmática, pragmática. E essa estrutura religiosa nos impede de alcançar quem Ele é. Porque entendemos, se fizermos algo, nós nos conectamos a Ele. Quando Ele diz: eu vou fazer para me conectar a vocês. Então uma mentalidade de meritocracia que nos foi incutida desde pequena idade faz com que sempre nós estejamos tentando de alguma forma alcançar a Deus. Como quando eu falei aqui, que está escrito em João 4, versículo 24, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em vez de eu procurá-lo, eu me torno aquilo que Ele procura. E facilita a minha forma de me relacionar com Deus. A religião fez com que as pessoas se afastassem de Deus, quando o amor faz com que nós sejamos atraídos por Ele. A nossa dificuldade relacional com Deus está pautada na incompreensão do seu amor por nós. A nossa rotulação e definição de todas as palavras que entendemos como verdade definem a forma que nós vivemos. Então nós temos limitações na compreensão, e essas limitações fazem com que eu viva a partir das minhas crenças. E hoje o mundo chama isso de crença limitante. Está em alta no mundo corporativo. Você encontra com facilidade pessoas treinando pessoas, falando coisas que já estão escritas há milhares de anos nas Santas Letras, e que nós, como aqueles que somos adeptos de Deus, não compreendemos até os nossos dias. Então nós vemos movimentações religiosas, e as movimentações religiosas elas podem ser verificadas pela estrutura externa que ela molda, quando não alcança uma estrutura interna. E a gente chama isso, e eu sempre uso uma forma para referenciar, e já falei disso aqui várias vezes, de nós identificarmos a forma de nós adorarmos. A gente vê aquele cara com uma jaqueta de couro, uma barba comprida, um cabelão, todo tatuado, e você olha e automaticamente você diz que ele é um motoqueiro, porque ele se torna exatamente igual àquilo que ele adora. Só que como ele não adora algo que é vivo, ele simplesmente incorpora a carcaça daquilo que está perceptiva aos seus olhos naturais. Quando o seu interior, ele não jamais vai se transformar numa moto. Então a religião está sempre moldando a nossa atividade, e porque molda a nossa atividade, nós, em vez de sermos, nós sempre só estamos numa condição. E se nós não abrirmos espaço no nosso interior para o Espírito Santo ministrar as verdades imutáveis que emanam dele, por mais que nós queiramos buscar, jamais encontraremos. Porque a Bíblia diz que nós encontraremos quando buscarmos de todo o coração, não com as mãos. Então quem busca com as mãos só encontra aquilo que se pode tatear, mas quem busca com o coração consegue ver o Deus invisível. E o mais fantástico de tudo isso é que Deus não existe. Porque se Ele existisse, Ele deveria ter sido criado. E tudo que é criado não é criador, é criatura. Deus jamais foi criado. Ele é o Deus incriado, por isso que Ele é Deus. Deus não existe. Só que nós nos relacionamos com aquilo que nós entendemos que existe. Então nós adoramos uma criatura, não mais o Criador. E toda vez que adoramos uma criatura, nós nos tornamos idólatras e não mais adorador. Então queremos nos conectar com algo que foi criado. Tudo que foi criado tem prazo de validade. Somente o eterno, ele é o princípio e o fim. Não de fim de término, mas de fim de aion eterno. Por isso que a religião tem matado as pessoas. Jesus disse algo extremamente fantástico. Ele diz: a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Não vos dou como o mundo dá. Ela é uma paz além do entendimento e da compreensão. E nós vemos as pessoas se relacionando com Deus,
mas no momento de tribulação, elas perdem a paz. Se ela não é uma paz como o mundo dá, por que o mundo pode me tirar? Porque não foi Deus que deu. Uma das dificuldades do nosso povo são os ambientes de guerra. E só homens de paz podem fazer guerra. Homens que não estão em paz, eles não fazem guerra, eles promovem o caos. Jesus era um homem de guerra. E você nunca vai ver ele atribulado, perdido, vazio, carente, fraco. E ele era um homem que confrontou uma nação inteira sozinho. Mas a paz que ele carregava não era uma paz circunstancial. Ela não vinha de fora para dentro, ela emanava de dentro para fora. Porque Jesus se apropriou de algo de fora? Não. Porque algo que o Eterno criou dentro do ser emanava para fora. A religião tenta copiar isso constantemente. E hoje o que nós temos são lugares como esse, cheio de pessoas machucadas, frágeis, destroçadas, vulneráveis, fragmentadas, se escondem atrás de muitas coisas e não conseguem desfrutar de quem Ele é. Se Deus é amor e nele eu estou, como eu me sinto? Amado. É impossível você pular no oceano e não se molhar. Por que eu estou falando isso? Só para nós entendermos como é a movimentação da religião. Não é porque é bom, não é porque reluz que é ouro. Então nós entramos num lugar em adoração por meio daquilo que Davi entendeu. Deus não quer as minhas mãos, Ele quer o meu coração. Então eu vou adorá-lo não com aquilo que eu tenho, porque Ele já tem tudo. Eu vou adorá-lo com aquilo que eu sou. Então eu vou me conectar com o Senhor por meio do que Ele fez em mim e não do que eu tenho a oferecer para Ele. Eu não estou tentando comprar a Deus com as melhores qualidades ou atividades que eu tenho. Eu estou me submetendo a ser quem Ele disse que eu sou, para que eu e Ele de fato sejamos o que Ele disse que seríamos. Vocês estão aí? Mais ou menos. Quando nós começamos a ouvir aquilo que está escrito e a vasculhar as santas letras, eu preciso me submeter a elas. A única forma de nós compreendermos o que está escrito pelo Espírito Santo é quando o nosso espírito se submete ao Espírito que escreveu. Se o nosso espírito não estiver disposto a se submeter, você jamais vai compreender aquilo que é eterno. Por isso que a religião ela só te leva até um determinado ponto, mas ela não te leva a dar continuidade. Existe um homem sem internet, sem nada, sem formas aparentes, sem riqueza, sem nada, que há 2000 anos andou sobre a terra, e que a sua palavra emana de um povo há mais de 5.000 anos, e até hoje as suas palavras constroem uma etnia organizada, correta, justa, próspera, como nenhuma outra nação. Nós falamos alguns dias atrás aqui, Israel, constituída fisicamente, tem 70 anos. 70. Pensando numa nação, ela é uma criança. Ela é a 8ª potência do mundo. E em 70 anos, como faz isso? A estrutura geográfica dela é ínfima comparada a outras nações. A terra que ela está é um lugar desértico. Em 70 anos, ela é uma potência. É um lugar organizado, correto. Tem falhas? Sim, tem pessoas. Onde tem gente tem problema. Aleluia.
Mas como pode? Porque a verdade liberada por Deus, ela é imutável, irrevogável, ela constitui a sua vontade. Então, quando nós conversamos hoje, a gente consegue perceber no meio da sociedade que as pessoas dizem que cada um de nós tem a sua verdade. Sim, e fato é. Só que só existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a necessidade de nós compreendermos o Cristo encarnado e liberado é o que nos fará ultrapassar um ambiente de religiosidade e adentrar um ambiente de eternidade. Parece complexo, né? É complexo. Por isso que você não tem capacidade de fazer. É Ele quem faz. Quando nós entendemos a mentalidade de Deus como Pai, você para de tentar fazer para Ele, porque é o Pai quem tesoura para os filhos. Você simplesmente se rende e deixa Deus operar no seu amor, na sua grandeza, na sua bondade sobre as nossas vidas. E quem tem Pai, tem tudo. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Por isso que eu não suporto a religião. Porque Jesus disse algo aos fariseus daqueles dias: vocês não entram no reino de Deus e não deixam aqueles que querem entrar. Então, o que a gente mais se depara hoje nos nossos dias são pessoas que estão desesperadas, procurando alguma coisa e não encontram. E essa coisa se chama Yeshua HaMashiach, Jesus, ou Messias. Mas o problema não está naqueles que estão lá fora. O problema está naqueles que estão aqui dentro e ainda não encontraram. Aquilo que nós chamamos de igreja hoje, de estrutura evangélica, afasta as pessoas de Deus, em vez de aproximá-los. Por quê? Porque eles te formatam de fora para dentro. Se você não se encaixa no padrão, você não é um bom cristão. Essa nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus foi uma família onde o pai se relaciona com seus filhos e tem filho de todo jeito. Eu não estou usando uma camisa e uma calça jeans porque eu estou ministrando. É porque eu gosto. Não é porque eu estarei com o microfone na mão, então a minha forma de me vestir terá que ser assim porque as pessoas estão me olhando. Não. Na casa do meu pai há muitas moradas. E todos nós somos irmãos e não somos formatados por fora, mas de dentro para fora somos transformados. Então, se nós não permitirmos que o nosso entendimento seja expandido e o nosso espírito seja submetido ao Senhor, por mais que nós queiramos ou tentamos, nós sempre andaremos no lugar de religião. Por isso que eu acho que por eu ser uma boa pessoa, ou ter uma boa prática, melhor dizendo, eu me torno uma boa pessoa. O grande erro é acharmos que a boa prática nos torna uma boa pessoa. Porque eu faço, então eu sou. Não, é porque eu sou é que eu faço. Sem exceção, qualquer pessoa que você já viu ou se relacionou, nos momentos mais críticos da sua vida, se você expor num data show, como a gente brinca, o que passa na mente e no coração dela, provavelmente ela não teria mais amigos. Porque o interior do ser humano é corrompido. Sem exceções. E Deus conhece o nosso interior. Então o nosso objetivo não é desenvolver uma estrutura externa, mas é submeter o nosso coração para que ele seja moldado. Aprendei de mim, Jesus diz, que sou manso e humilde de coração. O que é mansidão? A gente acha que mansidão é uma pessoa calma. Jesus chamava as pessoas de hipócritas. Jesus andava na rua, confrontava os governos daqueles dias.
Jesus entrou no templo e virou as mesas. Jesus pegou um rei, um chicote, um azorrague, como você quiser chamar, e correu todo mundo que estava lá dentro. Mas ele não é manso. A nossa concepção está sempre para o lado de fora, não para o lado de dentro. Humildade, uma pessoa que não é grosseira, não é rude, que não exerce soberba, arrogância, sempre para fora, quando deveríamos pensar para dentro. Sempre temos uma mente já estruturada a uma prática, então nós nos entendemos a partir daquilo que fazemos. Quando Deus diz, vocês deveriam se entender a partir de quem vocês são em mim, não do que vocês fazem, mas do que eu fiz. Eu fiz o homem à minha imagem e à minha semelhança, tirei ele de dentro de mim. Só que a nossa compreensão ainda é religiosa. Nós sempre estamos analisando o estereótipo. Pelo rótulo você identifica o produto, quando deveria ser o produto que determina a nomenclatura do rótulo. Por isso que mais nós vemos hoje são pessoas vazias, cheias de aparência, mas que com um bom jato d'água sai tudo. Vivemos dias de ética e de estética. Não importa se você é, importa se você parece que é. Esse é o que o mundo determina para nós. Quando Deus diz, eu não olho como vê o homem, eu olho o que está no interior. E se você olhasse para o seu interior, o que você encontraria? Será que você se amaria? Por isso nós trabalhamos há muitos anos na mesma coisa, ano após ano, sempre trabalhando na mesma vertente, desconectando as pessoas do ambiente religioso e permitindo que elas alcancem um lugar no eterno, por meio do Cristo, não por nossas mãos, fazendo com que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com quem Ele é. Como eu posso? É uma das perguntas que eu me faço constantemente, eu falo aqui, acho que repetidamente. Como posso me relacionar com o Criador de todas as coisas, a maior fonte, e viver a vida que eu vivo, pensar como eu penso, me mover como me movo, fazer o que faço, enxergar como eu enxergo? Que diferença tem eu me relacionar com a maior entre tudo e todos que nós não conseguimos mensurar e não haver uma transformação de dentro para fora? No máximo eu consigo uma transformação externa, eu me torno um bom religioso, mais um adepto daquilo que o homem criou, colocando o homem no centro do universo. Por isso nós lutamos dia após dia, para que nós tenhamos uma identificação de natureza e um batismo de consciência. Porque eu acho que Deus está comigo quando eu tenho um sentimento. Uau, me arrepiei. E agora Deus veio. Põe o dedo na tomada, irmão, vai acontecer outra coisa. Deus não se resume a uma sensação. Deus é alguém. Não como nós somos, com carne e osso, mas Ele é alguém que é relacional. Qual é a maior dificuldade do ser humano hoje? Será? Olha para o seu dia a dia. Eu ando com Deus, mas eu não consigo conversar com os meus pais. Eu estou em paz, mas uma palavra acaba com o meu dia. Que paz? Um olhar atravessado estraga a minha manhã. Eu estou em paz. Guerra só pode ser feita por homens de paz. Então nós queremos emergir nesse lugar. Ele está dizendo, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Quanto mais profundo nós entramos no coração do Senhor, mais nos tornamos como Ele é. E como eu falei, é impossível você mergulhar no oceano e não se molhar. Você se torna exatamente assim andam muitos de nós quando acordamos. Não sabemos para onde vamos.
Lembra, eu já comentei aqui, a Bíblia diz que Paulo era perseguidor dos cristãos da época, aqueles que eram os do caminho. E Paulo vem com cartas para Damasco e ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Então Saulo cai ao chão e ao levantar, a Bíblia diz que ele fica cego. Que por 3 dias ele jejua e ora ao Senhor, mas ele não enxerga nada. Ananias vai até ele, põe as mãos sobre ele, ora com ele, e as escamas caem. Todo mundo que sai da religião e tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é um ambiente de cegueira. Eles andam assim, tateando, não sabem para onde vão. A humanidade é assim. Já fui em centro espírita, já fui em centro de macumba, já fui na igreja evangélica, já fui na igreja católica, já fui tateando o tempo todo, procurando ver se eu encontro alguma coisa. Até que eu descobri que ele estava dentro do meu quarto. Que legal. Que ele sempre esteve comigo. Que eu procurava fora aquilo que estava dentro. E eu não precisei mais ir. Ele já tinha vindo. A gente não entende. Eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você. Só prepara um lugar para a gente ficar junto. Isso o povo anda errante de mar em mar procurando e não consegue encontrar. Um vazio no formato de Deus no interior das pessoas. Eu queria falar de geração hoje, mas não deu certo. Quinta-feira também não deu certo. Eu preparo as coisas e Deus vem. Ainda é muito gritante a necessidade das pessoas conhecerem o Eterno. A Bíblia diz: provai e vede que Ele é bom. Eu preciso provar, ver, contemplar. Sabe uma das coisas que falta para as pessoas dos nossos dias? Aquilo que Jesus tinha quando ia para Jerusalém: uma intrépida resolução, garra. Eu quero conhecê-lo com todas as minhas forças, e custe o que custar, eu irei encontrá-lo. E não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o quanto eu me rendo. Que não tem o que você faça para comprá-lo ou para conquistá-lo, tem a ver com o quanto eu me rendo para ouvi-lo. Então não tem a ver com uma força para fora, tem a ver com uma força para dentro. Só que não se trata de um ambiente místico, com uma estrutura sincretista, mas de uma compreensão que amplia os horizontes. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Versículo 3. Versículo 1 diz que a fé é a certeza, uma convicção. Fé não é uma crença, é uma convicção. A convicção vem do meu entendimento. Jesus diz que o Espírito que viria sobre nós, que Paulo estava orando para aqueles que já tinham o coração rendido a Deus, que ele orava para que o Espírito de sabedoria e revelação viesse, para que nós tivéssemos o conhecimento de Deus. Que existem sofismas, fortalezas na nossa mente que impedem o nosso conhecimento do Senhor, porque nós já fomos treinados a pensar de uma determinada forma. Quem disse que a roupa que você usa é bonita, irmão? Eu fui treinado a pensar que isso é legal. Quem disse para mim que eu me usar uma camisa dessas? Eu fui treinado a fazer isso. O ser humano é um ser adaptável. Ele tem capacidade de ressignificação. Alguns, não todos. E nós somos treinados a nos movimentar de acordo com aquilo que nós determinamos que é bom, que é legal, que é justo, que é correto. Então a nossa mentalidade ela se torna cauterizada. Nós colocamos alguns balizadores dentro dela, e esses balizadores determinam a nossa movimentação. E por isso é que nós não conseguimos nos relacionar com Deus a partir de quem Ele é, e sim a partir de quem nós percebemos que Ele é. E essa é a limitação. Paulo traz uma
chave de entendimento e compreensão para que nós possamos receber do Santo Espírito a sua verdade. Eu me esvaziei, mas não me esvaziei para ficar vazio. Eu me esvaziei submetido a quem Ele é. A ideia não é que a minha mente vagueie, que eu deixe ela livre, mas que eu submeta ela cativa a Cristo, a ponto de que o Espírito Santo possa ministrar o meu entendimento. Porque Deus não quer que eu perca o meu sentido, Ele quer que eu tenha sentido naquilo que estou fazendo, e como estou me movendo, como estou entendendo. Por isso a maioria das pessoas que vivem sobre a terra vivem uma vida sem sentido. Quando você conversa com ela, não tem eira nem beira. Ela simplesmente está esperando um barranco para se encostar e o mundo acabar. Ela não tem um propósito pelo qual ela está vivendo. E se o propósito existe, às vezes termina nela mesma. Para mim isso é um propósito egoísta. Por quê? Porque não há sentido, não há compreensão. E a gente foi treinado a viver assim. A gente foi treinado a nos movimentarmos assim. A nossa mente foi doutrinada a se movimentar assim. Por quê? Porque pensamento modela o comportamento. E como penso, logo me movo. O que nós vemos hoje é o resultado de como as pessoas pensam. E a forma que elas pensam está determinando como elas se movem. E o que nós vemos hoje é agradável ou desagradável dentro de um ambiente social. Não está nada legal, nem um pouco bom. Por quê? Porque o modelo de pensamento está corrompido. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a necessidade da renovação da mente, não do conhecimento. Deus não está dizendo pegue mais informação e coloque dentro da sua cabeça. Ele está dizendo renove na estrutura de restaurar. Pense como vocês pensavam antes de cair. Não tenha a mente de Adão, tenha a mente de Cristo. Renove o seu entendimento. Como, Senhor, fazendo novo? Não, voltando na origem. Que não tem nada novo debaixo do céu. A gente nunca viu, mas de novo não tem nada, porque Ele faz o fim desde o começo. Porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Por isso que não tem novidades para Deus, tem novidades para nós. E se nós não nos abrirmos às novidades de Deus, nós nos tornamos limitados. Porque afinal de contas, o que é Deus? Todo mundo aqui, se eu der um papel, uma caneta, tem uma definição. Quem disse que é isso? Se você fizer uma definição a meu respeito, que não fui eu que liberei, é a sua percepção. É falsa, é mentirosa. Só eu posso dizer quem eu sou. Ou seja, só Deus pode dizer quem Ele é. Então, para mim saber quem Deus é, eu preciso ouvir quem tu és. Aí vai ter, senta e escreve para dizer quem eu sou. E é interessante, Moisés diz: tá, eu vou lá e eu digo que quem me enviou. Eu sou. Isso é muito louco. Não é eu faço. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. E até hoje as pessoas não entenderam isso. O que é eu sou? Porque quem não vive no ser jamais vai compreender o eu sou. Sempre está tentando entender o que é eu faço, porque ela está sempre se movimentando para fazer algo. Então, como é o seu relacionamento com o Eterno? Através de algo que eu faço? Não, é através de algo que eu sou. Então, quando Ele diz eu sou, Ele está se identificando. Só que essas palavras não trazem compreensão na mente do ser humano, porque ela está pequenada a partir de uma compreensão racional. Deus diz eu sou e eu entendo, eu faço. Então aonde que eu identifico Deus? Uma boa pessoa. Ah, Deus é uma atividade. Uma pessoa generosa. Deus é uma atividade. Eu sou. Por isso, para mim compreender quem Ele é, eu preciso ouvir dele quem Ele é. Quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Um profeta? Jeremias? Sei lá. Algum deles aí. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala o que nós já sabemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai está nos céus. Eu sou só pode ser compreendido pela sua voz. Pode me olhar.
nós almoçamos junto e nós fizemos umas brincadeiras, umas dinâmicas. Foi muito interessante. Eu fico analisando tudo o tempo todo. A nossa forma de se movimentar, de perceber. E isso é resultado de tudo aquilo que nós construímos ao redor da nossa vida. Eu sempre falo que somos a somatória do que vimos, ouvimos e sentimos. Então formamos as nossas estruturas de pensamento para daí então tomar as decisões. Mamãe ensinou, papai ensinou. Quando for atravessar a rua, olha para os dois lados. Aprendemos a pensar assim. E até hoje fazemos. Amém? Entendeu? Então nós somos a somatória daquilo que vimos, ouvimos e pensamos. E quando a gente cria essas dinâmicas que a gente fez hoje, que mexe com a estrutura comportamental, não está revelando o comportamento, está revelando a estrutura de pensamento. Deus vai revelar. Eu aprendi algo fantástico hoje. Ou relembrei, acho que relembrei de uma forma mais enfática. Não basta falar. Você precisa que queiram te ouvir. Eu vi isso hoje nitidamente. Por isso que Jesus tinha uma forma de viver em meio ao povo. Ele pregava, falava e dizia: segue. Ele via o que vinha atrás dele. E com aqueles que o seguiram até o fim, ele revolucionou até os nossos dias. Então não tem a ver com você dizer, tem a ver com quem quer ouvir. Se atentamente os ouvidos a minha voz. Ah, Deus já falava isso, a gente não entendeu até hoje. Se ouvires a minha voz e obedeceres, serás o meu povo. Então não tem a ver com Deus falar, tem a ver com eu querer ouvir. Mas eu não escuto Deus falando. Não, você não quer ouvir, é diferente. Os seus ouvidos estão ensurdecidos. Eu não posso ouvi-lo. Por quê? Porque tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tornam-se iguais a eles, todos aqueles que o adorem. Toda pessoa tem insensibilidade espiritual. Eu não estou falando de sensibilidade sensorial. São duas coisas diferentes. Não estou falando de sinestesia. Estou falando de sensibilidade no espírito. São coisas diferentes. Todo mundo que tem insensibilidade espiritual é porque ela tem um relacionamento com um Deus criado. Ou seja, ela adora uma criatura. Então ela se torna igual à criatura. Compliquei? Oh, Jesus. A maioria das pessoas tem capacidade sensorial. É mais ou menos quando você chega perto de alguém. Eu consigo sentir a presença do perto do seu redor sem ter que olhar para ele. Eu sinto a sua presença, eu sinto o calor, eu sinto a movimentação dele, sensorial. Eu tenho capacidade de sentir, mas isso não é capacidade de perceber o Espírito. Lucas capítulo 13, a Bíblia fala que Nicodemos vai até Jesus, lembra? Senhor, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Tudo bem, Nicodemos? Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo: o reino de Deus, ele é invisível. Vos dirão, está ali ou está aqui, não acredito, está dentro de vós. Ele não tem aparência visível, ele é invisível. Mas por que Jesus disse que se eu não nascer eu não posso ver? Se eu nascer eu posso ver? Pode. É uma sensibilidade dos olhos espirituais, não sensorial, espiritual. Entendeu a diferença? Então não tem a ver com eu compreender a energia que emana de você. Tem a ver com eu saber a identidade que você carrega. Isso é muito louco. Porque as pessoas cruzam o seu caminho e não é o que elas falam que toca você. É a verdade que está dentro dela, você consegue perceber. Por isso que Paulo diz: a ninguém conhecer segundo a carne, nem a Jesus, mas segundo a verdade que está habitando no seu interior. Isso é muito interessante, um pouco terrível, porque isso é um dos dons do Espírito Santo, que a gente chama de discernimento do Espírito. É um pouco assustador. Você começa a entender quem as pessoas, como as pessoas estão, sem que elas falem. É muito legal isso. Você vê o que as pessoas não veem?
você ouve o que as pessoas não estão ouvindo, mas ela nem falou, mas eu estou ouvindo o que ela está dizendo. Isso está disponível para todos, basta me submeter. Não o dom para mim ter o dom, como um mago disse: me dá esse poder que você impõe a mão das pessoas, e as pessoas começam a cachorro e a mandar roubar na rabachada. Eu quero fazer esse negócio aí. Não, sai daqui. Isso não se compra. O Espírito Santo não é algo que nós comercializamos. Então Deus não dá dom para que a gente possa usar a nosso favor. Tudo que me vem à mão é para servir em favor de quem Ele é, para que mais pessoas possam conhecer a sua verdade. E quando eu digo sua verdade, não estou falando da sua filosofia, mas estou falando do seu Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está meio complexo hoje, tá? Tá pegando aí? Tá bom, né? Isso que eu não falo tudo que passa na minha cabeça. Vou falar, dá um nó na galera. Não porque um é mais sábio do que o outro, não tem a ver com isso. Tem a ver com o ambiente espiritual, simplesmente ele é de forma a discernido, ele só pode ser discernido pelo Espírito. As palavras de Jesus, ele falava às pessoas: o que ele está dizendo? Nós não entendemos, ele mandou nós comprar pão, o que ele está falando? Para onde que ele vai que a gente não pode ir? Mas ele vai voltar, mas ele está aqui, mas o que esse cara está falando? As pessoas não compreendiam as suas palavras. Por quê? Porque você não pode ouvir um Deus com a mente natural. A gente quer engessar Deus. Por isso que eu entendo que toda pessoa que ela se relaciona com Deus a ponto de submeter o seu espírito, a sua mente, o seu coração, a sua alma ao Senhor verdadeiramente, é impossível ela não ser transformada de dentro para fora. Se ela foi transformada só de fora para dentro, ela está se relacionando com Deus que ela cria. É de dentro para fora. As palavras de Jesus é uma loucura. Esse é outro problema da religião. A religião pegou a Bíblia e acabou com ela. Quantos cristãos você conhece que tem prazer em ler a palavra? Cara, eu leio esse troço, eu surto. Eu fico piradinho lendo isso aqui. Aí você pega um livro de um best-seller, o cara descobriu o ovo, descobriu a roda, que ela é redonda. E o cara faz um livro e o povo lê, 1 milhão de cópias vendidas. Você vai para a Bíblia, o negócio está lá escrito, faz ó. Ninguém percebe. As melhores nações que nós temos para viver, a sua Constituição é pautada na Bíblia. Por que será? Os melhores países do mundo para se viver são países fundamentados por protestantes. Porque o protestante chegava naquele lugar e ele ensinava o povo a ler. Então o povo começava a ler a palavra de Deus e a partir disso estabelecia a sua cultura. E hoje são as melhores nações que qualquer um de nós gostaria de estar. Todo país com estrutura religiosa, você entra dentro dele, a fome, a miséria, a tristeza, a dor é absurda. Agora você pega um país com base, mesmo que hoje se perderam, como Suécia, Suíça, que foram nações que foram fundamentadas por protestantes, hoje são ateístas. Por quê? Porque a religião também roubou elas. Mas a constituição dela é perfeita e a base dela é bíblica. Por que será? Que coincidência? O mundo inteiro. Nós vamos para um país com uma cultura milenária, entramos na China. Uma ideia de honra linda e absurda. Araquiri. A honra que exige a sua vida não é honra. Entramos naquele lugar, você encontra um mundo rico e miserável. Uma das culturas que você estuda e ela é muito inteligente, só falta Deus. Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. É querer conhecê-lo como Ele é, não como disseram que Ele é. Podermos desfrutar da Sua palavra como Ele diz, não como eu entendi que Ele disse. Por isso que muitas pessoas não passam em direção a Deus e por não escavar as profundidades do coração do Senhor, não mostrarem interesse e não se esforçarem como nós nos esforçamos para fazer algumas coisas básicas do dia a dia. Nós não temos a revelação daquilo que está emanando dele. Então a gente se decepciona, deixa pra lá.
Vou contar uma história para vocês que há muito tempo atrás me impressionou. Eu vi a história de um homem que se converteu ao cristianismo, brasileiro. E ele conta a história dele que com 8 anos de idade ele se perdeu dos seus familiares, em Recife, se eu não me engano. Uma família muito pobre. E os pais dele não conseguiram encontrá-lo. Se perdeu na cidade grande, a família foi visitar a cidade grande, isso há muitos anos atrás já. Hoje esse homem deve ter uns 60, daí para mais talvez. A família foi visitar a cidade grande, fazer compras, e lá ele se perdeu. A mãe dele viu um menino com uma roupa muito parecida entrando no trem, e ela achou que era ele, e ela também entrou, e o trem foi embora. E depois, cadê? Não achou. Esse menino ficou nas ruas dessa cidade por alguns dias, e nas ruas dessa cidade, na frente do exército, tinha uma mulher que dava sopa. E ele ia lá, descobriu e foi lá. Ele comeu sopa alguns dias à noite. E essa mulher fez um convite para ele: você quer ir para minha casa? E ele disse sim. Era uma criança com 8 anos, se não me engano. Ela levou ele para casa e chegando lá, ela trancou ele num quarto escuro. E todos os dias ela dava uma sopa fria para ele tomar. Ele estava trancado, ele gritava para sair e ninguém ouvia. E depois de alguns dias, se eu não me engano, foram 7 dias, ele disse que simplesmente a consciência dele apagou. Ele não lembrava do seu nome, ele não lembrava quem ele era, ele não lembrava dos seus pais, ele não sabia mais nada. Aquele menino estava sendo consagrado. Durante 7 dias ele tomou uma sopa feita de sangue, e ele foi consagrado a Satanás. Dali, quando ele saiu do quarto, aquela mulher começou a treinar ele. Ela era uma grande autoridade espiritual naquela cidade. Vou resumir a história. Passou-se algum tempo, e depois do aprendizado, Satanás não cria, ele só copia. Depois do aprendizado, ele foi submetido a ter um guia de cabeça, que fala sobre um demônio que governa. E ele entrou para um quarto para fazer uma consagração de 30 dias, trancado dentro desse quarto. E ele ficou dentro desse quarto por 30 dias em jejum e oração, para receber o guia que iria vir sobre a vida dele. Só que deu alguma coisa lá e não veio um guia, veio 2. 2 principados vieram sobre esse menino. E essa mulher que treinava ele se assustou e entrou em contato com a maior autoridade do Brasil e disse: aconteceu assim, assim, assim com esse menino. E essa maior autoridade, que também é uma mulher, coincidência, né? Deus Pai destrona a cabeça e bota o corpo a funcionar. Ela disse: manda ele para mim. E ele foi para ela. Mais uma vez ele continuou o treinamento. E com 10 anos, se eu não me engano, 10 para 11 anos ou 11 para 12 anos, ele se tornou um pai de santo no Brasil. Com 12 anos ele começou a ministrar dentro do terreiro. E dos 12 aos 18, não vou contar as histórias que ele contou, mas tem na internet também, se alguém quiser assistir. Dos 12 aos 18 ele não saía daquele lugar. Ele ficava o dia inteiro, a vida dele, todos os dias, em consagração aos demônios que ele servia. Ele conta coisas, ele tem foto, do tempo da foto dele levitando. Ele teve um encontro com Jesus. Ele conta coisas absurdas, como sacrificavam-se crianças, como ele fazia parte disso. Porque ele foi preso, ele foi acometido de um câncer, mataram ele dentro da prisão, e lá ele teve um encontro com o Senhor. Ele voltou à vida, ele entregou a vida a Jesus. Ele conta disso. Por que eu estou falando disso? A perseverança desse homem em cima da sua crença envergonha aqueles que se dizem cristãos. Eu acredito em Deus, mas o meu esforço não chega a 1% daquele menino. Uma criança que ficou fascinada pelo poder. Ele tinha clientes como Roberto Marinho. O apelido dele era Menininho do Demônio. Ele conta coisas que você não acredita.
gente acha que está tudo certo, que o mundo ali fora, se eu estou bem, está tudo bem. Existe uma guerra constante pela nossa mente, e para que nós entremos em guerra precisamos estar em paz, e essa paz só vem com o Senhor. Então esse rapaz teve um encontro com Jesus, achou a sua mãe, se tornou um pregador. Tem alguns testemunhos dele na internet, muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção é que eu nunca me dediquei a Deus como ele se dedicou a Satanás. E toda vez que eu lembro dele eu me envergonho. Ele não tinha desculpas para dar, simplesmente ele se dedicava àquilo que ele queria. E nós? Quanto nós realmente nos rendemos a Deus, a ponto de que Ele possa ministrar no nosso interior, a ponto de transmutar a nossa compreensão, nos levar a um lugar de compreensão verdadeira? Quanto nós nos dedicamos? Quanto de fato nós nos dedicamos àquilo que é verdade e àquele que nós entendemos que nos amou? A incompreensão daquilo que Deus está liberando sobre toda a terra faz com que nós não nos tornemos participantes. Nós só desfrutamos daquilo que compreendemos. E deixa eu falar uma coisa que era o que eu gostaria de falar hoje. Deus constituiu um homem, nós chamamos ele de João o Batista, para trazer uma nova forma de movimentação sobre a terra por meio da vontade de Deus. E esse homem, ele era filho de Zacarias, um sacerdote daqueles dias, um homem correto, justo. Nos nossos dias nós iríamos dizer, ele é um bom homem, é um homem de Deus. Só que Zacarias teve um encontro com um anjo. Gabriel vem até ele e diz que a esposa dele iria conceber e dar à luz a um filho. E ele disse assim, Lucas capítulo 1, eu vou ler para você. Disse então Zacarias no versículo 18: como saberei isto, se já sou velho e minha mulher de avançada idade? Em algumas traduções diz, como isso acontecerá? E por causa dessa pergunta, que eu creio que Deus já sabia o seu coração, ele perde a próxima geração. Quando o menino nasce, as pessoas vão até a casa de Zacarias e Isabel e dizem assim, como será o nome do menino? Zacarias? Porque na cultura, naqueles dias, não existia um sobrenome, mas sim você levava os nomes dos seus pais, para que o seu pai fosse propagado de geração em geração. Você é filho de quem? Não esqueça disso. Só que porque Zacarias não entendeu, quando foram colocar o nome dele, o anjo tinha dito já que o nome dele deveria ser João, e ele era João, não de Zacarias, como nós encontramos na Bíblia muitas vezes. Davi, filho de Jessé, Josué, filho de Num, ele era João o Batista, porque Zacarias não entendeu o que Deus estava fazendo sobre toda a terra, anunciando a vinda do Messias, a promessa. Zacarias perdeu o seu legado. Então aquele menino se chamava João, filho de Zacarias, era João o Batista. A incompreensão daquilo que Deus faz não me permite desfrutar e dar continuidade a isso. Por isso que a religião é uma coisa extremamente horrível e infernal, porque ela trabalha de forma egoísta no nosso interior. Se eu estou bem, está tudo certo, o resto do mundo que se lasque. Quando Jesus vem e diz, vocês precisam praticar justiça e emanar quem eu sou em todas as esferas, obviamente nem todos vão aceitar, nem todos vão desfrutar, mas eu estou liberando isso, e todos aqueles que querem desfrutam disso. Zacarias perdeu o legado. Zacarias condenou tudo aquilo que ele constituiu na sua vida. Ou seja, quando Zacarias se foi, Zacarias se foi. Então, muitas das crenças que nós temos e carregamos e a forma que nós vivemos, a forma que entregamos o nosso coração ao Senhor para ouvi-lo e aprender dele,
determinará se a próxima geração vai levar aquilo que você plantou, ou se simplesmente você será mais uma lápide dentro de um cemitério. Aí o mesmo anjo visita Maria, diz: bem-aventurada esta mulher, tu vais dar à luz a um varão. E disse Maria o anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ela só perguntou como é que ia acontecer. Zacarias disse: como é possível? Se sou velho, Isabel é velha. Zacarias olhou com os olhos naturais. E Maria só perguntou: como é que vai acontecer? Porque com o homem eu ainda não deitei, então como é que vai ser? Viu a diferença de uma pessoa para outra? A incredulidade e a confiança. Uma só disse assim: como é que vai acontecer? Como é que eu vou engravidar? Nunca deitei com um homem. Como que acontece? Explica. O Espírito do Senhor repousará sobre ti. Então Gabriel explica como aconteceria. Agora a religião acabou com aquilo que está escrito. E a gente lê, sabe, e aquilo que está escrito não gera vida em nós. Então eu ando errante de mar em mar, procurando e não posso achar. Eu me torno mais um bom religioso, adepto de uma boa prática, seja ela qual for. E afinal de contas eu sou uma boa pessoa, e todo mundo que é uma boa pessoa, tá bom. Vai. Eis a diferença entre as duas pessoas. João é extremamente importante na configuração para a anunciação do Cristo. A igreja ainda não entendeu isso. A religião moldou a forma das pessoas viverem. Então a gente acredita que todos os caminhos levam a Deus. A Deus sim. Ao Pai só Jesus. Cara, isso é fantástico. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas por meio de mim, todos vêm a Ele. Por isso que todo mundo conhece a Deus, mas poucos conhecem o Pai. O Pai, ele é municiado de atributos que poucas pessoas desfrutam. Você tem medo de alguma coisa? Você não conhece o Pai. Porque o Pai é amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem medo de perder alguma coisa? É porque não ama, porque não tem o amor do Pai, porque o amor doa, e Deus amou e deu. Você está sem direção? Não sei se vou ou se fica, não sei se fica ou se vou, mas o Pai preparou o caminho para que eu ande de antemão. O que falta para as pessoas é conhecer o Pai, mas por meio da religião nós não vamos encontrá-lo, só por meio do Filho. Então, quando nós vemos histórias como desse menino, nós vemos uma entrega total a uma mentira que para ele era uma verdade, e ele desfrutou daquilo. E nós nos dizemos adeptos do Cristo, ou que acreditamos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse, e por isso não temos compreensão da sua existência, e moldamos Deus dentro de uma folha com um papel e uma caneta, segundo as nossas percepções, e achamos que aquilo é Deus. Precisamos conhecê-lo como Ele diz que Ele é. Eu sou. Deus não é o que está dentro das igrejas. Deus não é o que a religião mostrou. Deus não é nem aquilo que a gente acha que Ele é. Deus é o que Ele diz que Ele é. E nós precisamos conhecê-lo a partir de um relacionamento com Ele. Como tu dizes que amas a Deus que tu não vês, tu não ama nem o teu irmão que tu vê? Como vou amar alguém que não conheço? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Amar não é gostar. Por isso que eu gosto daquilo que eu me torno simpatizante. Isso é religião. Hoje nós temos igreja para todo gosto. Quer andar de skate? Tem igreja de skatista. Quer surfar? Tem a igreja de surfista. Tem igreja para todo tipo de pessoa. Infelizmente não tem culto para Deus. A gente faz para as pessoas. A gente não. Mas fazem para as pessoas. Então você gosta, eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Ou seja, tudo é feito em prol do homem, o homem no centro do universo.
humanismo puro, uma filosofia grega difundida de forma sincretista e adaptada a cada gosto de cada gênero. Precisamos de uma revelação de quem Ele é. Se nossa compreensão, nosso entendimento não for expandido por meio das santas letras e das palavras do Senhor, vamos nos tornar bons religiosos, longe de Deus. Você olha de pé ou sentado? Deitado? Como se olha? De mãos erguidas ou de mãos abaixadas? Com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Olhe com o seu coração. Que as palavras que emanem dos seus lábios sejam verdades, não bonitas para agradá-los, mas verdades do seu interior. Jesus diz algo. Chegou um homem religioso, um samaritano, entraram no templo. O samaritano chegava, se ajoelhou diante de Deus, e o religioso de pé dizia: ó Deus, te dou graças porque não sou como esses outros, porque eu oro, porque eu busco, porque eu faço, aconteço, e blá, 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 blá. O samaritano de joelhos diante do Senhor dizia: ó Senhor, miserável homem que sou, pecador, falho, reconheço as minhas fraquezas e debilidades. E aí Jesus diz: qual dos dois Deus ouviu? O que teve um bom discurso ou que foi sincero? Dentro de uma família precisamos de sinceridade, não de aparência. Por isso que o ambiente da hipocrisia tem destruído tudo isso. Porque o que importa é o que parece, não o que é. Então você olha para as pessoas e está tudo lindo. Fica na casa dela uma semana e você vai ver como é que é. Tem falhas? Óbvio. Mas é um coração rendido a Deus? É um coração submetido a Deus? Ou o que importa ainda é o que parece? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer se relacionar com Deus? Seja verdadeiro. Seja sincero diante dele. Deus, a minha vontade é matar aquele irmão. Ele diz: eu sei, filho. É importante que você seja franco. Não diga que você o ama para mim, porque eu sei que você não ama. Porque eu amo o Senhor. Amo porque ele nunca pisou no teu carro. O dia que ele fizer uma coisa que você não gostar, você já não ama mais. Você nunca amou. Vocês viraram as costas para mim, eu nunca deixei de amá-los. A gente gosta bastante, mas amar. Então nós precisamos de verdade diante do Senhor. Pai, eu me rendo a Ti para Te ouvir, Te conhecer. Eu quero abrir o meu coração para que o Senhor possa ministrar o meu interior. Não vai ser um dia nem dois. É um processo construtivo, a ponto de que verdadeiramente, de dentro para fora, e aí eu não me torno mais um ser circunstancial, moldado pelas aparências de fora. Eu me torno alguém firmado sobre uma rocha, que independente das circunstâncias, eu sou o que sou, firmado nele. Por isso que eu não gosto daquele tipo. Que Deus não é religioso. Qual a religião de Deus? A religião de Deus é essa: cuidar do órfão e da viúva. Quem é o órfão? Quem não tem pai. E quem é a viúva? Quem não tem marido. Deus é o nosso Pai. E a Bíblia diz que Jesus é o marido da igreja. Então quem é o órfão e a viúva? Quem não conhece Deus como Pai e quem não se entende como igreja. Simples. Não tem a ver com boas obras, dar comida para o povo ir para o inferno de barriga cheia. Não estou falando que nós não vamos executar isso. Devemos. Mas não tem a ver com atividade. Tem a ver com batismo de consciência, paternidade. Cristo é vivo, hombridade. No coletivo somos a esposa do Cordeiro. O que é isso? Entranháveis afetos de amor com Ele. Individualmente somos filhos do Eterno. O que é isso? Uma família. Para o Pai que nos elegeu. Nele está toda a sua volta. E a religião começa a cair.
E não é mais aquilo que você faz, é quem você é. Você é filho e você é esposa. As pessoas são libertas por causa disso. Não é mais um estereótipo, é uma verdade imutável que emana no meu interior a ponto de me impulsionar em direção a Ele. O povo tem fome, está clamando a presença de Deus. A expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O problema é que um menininho de 12 anos se manifestava mais do que os filhos de Deus. Na verdade, eu não acredito muito que... Deixa eu falar uma coisa que é um pouco dolorida de ouvir. Mas a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se manifestam. Os órfãos não. Eles estão avançando. Os medrosos não. Os tímidos não. Por quê? Porque eles não têm o respaldo do Pai. Mas os filhos de Deus têm o respaldo do Pai. E Ele mete o pé e vai. Os filhos de Deus estão se manifestando. Todos nós somos filhos de Deus, só precisamos ter essa consciência. Olhos para te ver, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que haja compreensão do Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Se Deus é amor e eu me relaciono com o Eterno, por que eu sinto falta de ser amado? Como posso mergulhar no amor e sentir falta de ser amado? Vende o céu sobre as nossas vidas, Pai. Batiza-nos de verdade, imerge-nos em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Toca-nos de dentro para fora.